Bom, como o professor falou, eu optei por fazer uma revisão nesses moldes para que você assista no conforto da sua casa, com bastante tranquilidade, de maneira bem tranquila e com acesso a todo o aparato didático que a gente desenvolveu aqui no núcleo, tanto os cardzinhos que você guarda nas suas galerias de foto celular, quanto, por exemplo, os nossos livrinhos e o nosso livreto, diga-se de passagem, né? Então eu vou, sumi, voltei, peço que você tenha esse livretinho, que é o nosso livreto de revisão, para que caiba na palma da mão, né? A professora é bem idiota, eu sei disso, mas é um livretinho que vai ter todas as matérias resumidas em uma página, duas no máximo, porque o intuito é que haja dinamismo, haja essa condensação de conceitos. Então eu vou precisar que você pegue esse seu livreto, que é o nosso livreto de revisão, pois nesse livreto você vai encontrar aqui a prova da PUC, que a gente vai resolver agora, comentaremos questão por questão. Você vai gravar esse vídeo, vai explicar direitinho quais são os conteúdos que você vai ter e eu vou precisar que você pegue ele para a gente poder discutir um pouquinho sobre a estrutura da prova, tá? Que é justamente essa distribuição de conteúdos, quais vão ser as possíveis questões e assim por diante. Então pega o seu livrinho e vamos lá. Não sem antes reiterar na verdade, porque você já ouviu falar isso várias vezes, né, a mudança na proposição que a PUC tem para este vestibular, que é uma transposição de conteúdos, de disciplinas em áreas, uma tentativa de trazer o pluridisciplinar, que era a biologia com química, física com matemática, para algo interdisciplinar, para áreas de conhecimento, áreas das ciências da natureza e assim por diante. Portanto, isso vai implicar em uma mudança também na forma como se estuda e assim pensar de maneira mais integrada e não de forma tão segmentada. Portanto, vamos dar uma olhadinha só para revisar algumas coisas importantes. Tipo, por exemplo, ele fala aí sobre o novo modelo, proposta, espaço, diálogo e assim por diante. Mas vamos focar no que interessa aqui, que são os grupos de prova. Os demais cursos abrangerão cursos que não tem química como no seu escopo de conteúdos, de matérias, portanto eu não vou ser um problema para você, nem a física nem a biologia. Entretanto, para as politécnicas, porque a PUC teve uma divisão em escolas, né? E a escola politécnica abrange justamente as ciências da natureza, logo você vai ter química, física e biologia. Então, para essas questões você vai ter um total de 50, esses cursos, 50 questões da sua prova, dentre elas 20 questões exclusivas de ciências, química, física e biologia. Agora, para as provas mais complexas, ou cursos mais concorridos, a prova, torna-se mais complexa, porque vai englobar todos os núcleos que eles dividiram e chamaram de núcleo comum e núcleo específico, né? Então você não vai ter, por exemplo, apenas ciências humanas, ou humanidades, como é chamado, mas também a parte de ciência da natureza. Portanto, você vai ter todo o núcleo comum de forma clara, que inclui matemática aqui, bem como aqui, e lá você vai ter química, física, biologia. Então são 70 questões para 5 horas e meia, é um tempo, não tão vasto assim para uma quantidade de 70 questões. Mas se você pensar que no Enem você tem 90, né, para um período assim, próximo a isso, em alguns dias, seria interessante pensar e bolar uma estratégia na qual você vai lidar muito bem com o seu tempo. Não pensar, no Enem eu tenho mais questões por um tempo X, então eu vou fazer mais tranquilo, vou gastar mais tempo em algumas questões. Querido, cuida isso, porque na PUC, eu vou falar isso para você agora, eles têm uma premissa, sempre tiveram isso, é cultural, que é de criar pegadinhas. Às vezes eles fazem frases e colocam um vocativo no meio da frase, contradizendo o princípio da frase, entende? Eles fazem um sujeito, colocam um predicado para o sujeito, e logo a seguir eles contradizem isso na própria frase, no próprio sujeito da oração. Então isso é um pouquinho problemático na PUC, eles adoram fazer pegadinhas, eles adoram se contradizer. Às vezes numa mesma questão, duas alternativas são claramente antagônicas, uma antítese da outra, e deste modo você, se ficar um pouco mais esperto, já consegue selecionar mais as questões, em química isso obviamente,
E também, se você ficar um pouquinho mais atento, você vai ler com esse foco de que os entrevírgulas aqui na PUC podem ser fatores de erro. Então, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo agora. Só na PUC você vai ter muito pega-ratão. Nas outras provas você não tem isso, não com tanta profusão como você tem na PUC. Então, por favor, fica atento, eles adoram fazer isso. Seguindo o mesmo modelo que antes eles haviam feito, é provável que você tenha uma questão com 4 alternativas, onde 2 dessas alternativas digam respeito à biologia, 2 talvez à física, no caso quando era química e biologia, 2 eram muitas questões, 6 de 20, ou portanto quase um terço, 6 questões tinham 2 alternativas, 50% da questão biologia e 50% química. Então você tinha que interpor conteúdos de biologia com química, mas não de uma forma integrada, e sim de uma forma estanque. É como se você tivesse 2 questões distintas no mesmo exercício. Eu acredito que eu tenha sido claro. Portanto, por favor, não esqueçam disso. Não é porque você tem menos questões por um tempo relativamente grande, assim, se comparado com outras provas, que você deve fazê-las com muita calma. Muita calma. Você pode se atrasar, porque vai haver algumas questões que você vai demandar mais tempo, você vai ficar matutando, pensando muito, talvez mais do que o próprio Enem, porque o Enem não faz isso. O Enem não faz pegadinhas, o Enem não faz questões onde nas alternativas você tem ali alguma informação que inviabiliza. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para você entender. Eles perguntaram uma vez assim, o ozônio é um composto triatômico. Aí você pensa, foca no triatômico. De fato, ele é triatômico, mas ele não é um composto, é uma substância simples, viu só? A hemoglobina tem interações nas quais você vai ter uma ligação iônica entre o ferro e a molécula de hemoglobina. Não é uma ligação iônica, é apenas uma interação, entre organometálicos. E outra coisa, eles podem falar assim, as moléculas de nitrato e nitrito que podem impedirem algumas alterações do transporte de gases. Não, nitrato e nitrito são íons, não são moléculas. E você fica pensando, putz, mas o nitrato e o nitrito, eles influem na hemoglobina? Não é esse o princípio da questão. Então, por isso que você tem que jogar muito bem com o seu tempo. Essas 70 questões, elas são ilusórias, elas podem te enrolar. A minha sugestão é que você, estrategicamente, leia, perceba que você tem mais facilidade, comece por ali. Se você viu que é uma questão de um assunto mais difícil, é uma dica que também é válida para o Enem, pula porque a gente não sabe a ordem, isso não vale para a URGS. Na URGS a gente sabe a ordem da primeira e da última, na PUC não. Então cuida isso, faz com calma, assuntos que são tradicionalmente mais complexos, você já deve pular, deixa para depois, para não ficar matutando, não ficar pensando, enquanto você deveria estar pensando numa outra questão. Tudo bem? Então, uma dica simples é, PUC faz muita pegadinha, muita questão com antítese, com alternativas antagônicas, com afirmações falsas, de forma implícita, então você tem que abrir o olho. Outra coisa, repito, provavelmente se eles seguirem o mesmo modelo, você vai ter uma prova com, como posso lhes dizer, questões pluridisciplinares, 50% de química, 50% de biologia e assim por diante. Talvez biologia e física, 50% de biologia, 50% de física, ou 50% de biologia, 50% de química. Portanto, vamos parar de falar sobre o estudo da prova e vamos direto agora para as possibilidades. O professor pede que você abra o seu livro, vamos abrir o livrinho agora juntos, tudo bem? Pega o seu livro de revisão, isso aqui é super importante, vamos lá? Aqui você tem um QR Code que vai apontar direto para as informações da prova. Primeira coisa sobre a PUC que a gente tem que falar e é muito importante, vamos começar aqui? Veja, esse é o gráfico pizza da PUC dos últimos 10 anos. Veja que esse gráfico pizza, eu vou aumentá-lo aqui. Deixa eu aumentar o gráfico pizza. Fechou. Agora tu consegue ver com clareza, né? Você tem essa distribuição clara sobre a prova, tá? Então, mesmo que eles mudem o escopo da prova, mudem a abordagem, seja interdisciplinar ou até talvez pluridisciplinar, como eu estava dizendo, eles sempre cobram a mesma coisa. Você vai dar uma grande parcela de fisicoquímica e uma grande parcela de geral. A orgânica na PUC é uma das orgânicas mais ralas, mais restritas dentre todas as provas comuns que você vai fazer.
Veja, na URGS beira os 20%, no Enem também, né? E aqui não, aqui você tem apenas 13% de questões de orgânica em 10 anos de PUC. Então tem que focar muito em geral, eles adoram perguntas sobre isótopos, sobre meia-vida, sobre tabela periódica, sobre atomística, eventualmente cai. Então essa parte de geral, inorgânica, é legal dar uma revisadinha também, vamos falar um pouquinho sobre. Então isso você vai encontrar bastante em Química Geral, 34% é o que mais aparece, é o que mais cai. Então reforça porque isso é fácil. Agora em Físico-Química, o que você vai encontrar? Eles adoram termoquímica, termoquímica é uma obsessão. Termoquímica, gráfico de termoquímica, rendimento de combustível, tipo, qual é o combustível que mais libera calor por grama, qual que libera mais calor por quantidade de CO2 produzido, então tudo isso você vai encontrar aqui em Físico-Química. Além disso, um pHzinho sempre é bom, pH sempre é interessante salientar. Soluções é uma prova de química analítica. Como química analítica? Química analítica instrumental, química analítica que faz contas para determinar a quantidade de soluto, quantidade de íon. Então, soluções, estequiometria, certo. Eu ainda sou mais claro, sou mais taxativo, vai cair soluções que estão bem simples para você fazer um cálculo de uma molaridade, um cálculo de íons e assim por diante. Então, foquem em soluções, vai cair muito. Me equivoquei, mas vai cair com certeza. Então fiquem atentos. Queridos, além disso aqui em Físico-Química que eu poderia salientar termoquímica, soluções, obviamente, e talvez alguma coisinha sobre coligativas. Porque a PUC é uma prova que gosta de coligativas, porque faz alguma associação, às vezes até com atomística, falando de pontos de ebulição, pontos de fusão, relação entre pressão, né, em alturas diferentes. Você está em La Paz, você está a 3.600 metros do nível do mar. Qual a influência que a pressão vai gerar sobre as substâncias? A pressão atmosférica influi no ponto de ebulição das substâncias? Se você tiver água do mar, ela vai evaporar mais rápido ou mais lentamente que a água da torneira? São questões que englobam um pouquinho de química geral e também um pouquinho de atomística. O que não é costumeiro na prova da PUC? Posso, obviamente, me equivocar, mas eu estou falando baseado nesse prognóstico. Questão de separação de misturas não é muito costumeiro. Questão sobre eletrólise não é costumeiro na prova da PUC também. Questões assim muito incisivas sobre cinética química também eles não cobram muito. Questão de ligações químicas envolvendo especificidades, assim, coisas mais burocráticas como geometria molecular, muito clara. Também aparece, mas de forma muito discreta, não de forma tão assim expansiva. Entende? Outra coisa também que você pode talvez deixar em segundo plano, uma que outra questão acerca de cálculo de constante de equilíbrio. Isso não é muito comum na PUC, assim, normalmente quando eles cobram equilíbrio químico, eles cobram com deslocamento de equilíbrio, envolvendo pH, envolvendo questões mais amplas e teóricas, não questões tão algébricas. Então essa é uma dica interessante para você cuidar. Tá? E aqui, meio ambiente, bioquímica e atomística é a loteria, né? A atomística, obviamente, tem a ver com ligações químicas, 10%, veja, tem uma abordagem parecida com orgânica. Por quê? Porque ali eles gostam de falar de propriedades físicas, ligações de hidrogênio, coisas mais básicas, mas não geometria molecular em específico. Cai, mas não cai tanto assim. Entende? Tipo de ligação também, quando cai inserido nas próprias alternativas, no meio de uma sentença, de uma afirmação, como eu falei para você no exemplo anterior. Então, o que seria interessante para você cuidar em atomística? Coisas básicas, tipo, o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica, molecular, geometria em particular, número de ligações simples, duplas, triplas, não é comum também. E na orgânica básica, talvez alguma coisinha de isomeria, mas certamente você conhecer cadeias carbônicas, saber contar átomos é muito interessante também. É uma prova que gosta de misturar um pouquinho, às vezes, estequiometria com orgânica, falando de fórmula ponderal, talvez, né? Marca alternativa que tenha 3/4 de carbono e 1/4 de massa de hidrogênio. Então você vai pegar a molécula e vai ver. Vou fazer a porcentagem da molécula, é 100% a massa total dela, 75%, 3/4 de carbono, 1/4, 25% de hidrogênio.
Coisas assim podem aparecer aqui na parte de orgânica. Reação orgânica pode cair? Difícil, não é muito comum. Acho que é uma matéria que você pode deixar de lado. Isomeria pode cair? Básico, nada muito complexo. Saiba o carbono quiral, saiba o que é uma isomeria cis-trans e ponto. Nada muito complexo, não. Tem que saber bioquímica? Isso, bioquímica, ele é 8%, viu? Bioquímica não é tão comum em outras provas. E veja, bioquímica vai de encontro a uma matéria que, naturalmente, na sua gênese, ela é uma interface disciplinar entre biologia e física. Então, se você quiser criar uma questão para tal contexto, bioquímica já está pronto. Né? Você não precisa inventar uma questão puxando muitos recursos, não. Você vai direto para bioquímica, porque lá você vai abranger química e biologia. Tudo bem? Bom, eu fiz aqui embaixo possíveis questões que você vai encontrar. Tá vendo ali? Então, como você pode ver aqui em cima. Essa parte de geral, eles obviamente vão trabalhar com, não com separação de misturas, e sim com propriedades físicas da matéria, tipo ponto de ebulição, ponto de fusão, e podem associar isso às ligações moleculares e a propriedades coligativas. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês possíveis primeiros. Olha, porque isso aqui, pessoal, que eu não faço ideia, porque eu não sei nem quais vão ser os números das questões, pois a prova está mudando por completo. E eu pus aqui para você das 20, 10 possíveis questões que envolvem conceitos químicos claros. Afinal, você vai ter 20 questões para 3 conteúdos. Se você seguir uma lógica proporcional, como foi anteriormente, você vai ter em torno de 6, 7, 7. Né? E até eu vou dar uma dica para você. Olha só, na prova anterior, que tinha biologia e química, eles fizeram bem assim, eram 20 questões. Eles te davam 6 questões de química pura, 7 questões misturadas, 50-50, 50-50, 2 alternativas de biologia, 2 de química, e as outras 7 questões de biologia. Então, veja que eles dividiram de forma muito igualitária. Eu acho que esse vai ser assim também. E também é provável que de química pura mesmo, você tem em torno de 6 a 7 questões. E algumas questões misturadas, alguns conceitos químicos que estarão junto com biologia ou com física. E aí é muito fácil de prever. Biologia, química orgânica, não tem outra possibilidade. Física, daí já dá uma ampliada um pouquinho maior. Sistemas materiais, com troca de estado físico, é bem física. Relação e influência das pressões, como eu falei para você aqui, é super físico. As questões das ligações moleculares também, para falar qual a substância que ferve a temperatura maior, e você vai olhar as interações moleculares e eles podem perguntar, e se ela estiver sob uma pressão maior? Ou também relações de volume, transformações isocóricas, isobáricas, transformações isotérmicas, que tem a ver com termoquímica, mas também tem a ver com a parte básica da química, propriedades físicas, né? Numa mudança de fase, a troca de fase é que tipo de calor? Calor latente, energia potencial, porque a temperatura não sobe. Mas e se for uma mistura? Daí a temperatura é variável na troca de fase. Por quê? Porque conforme um dos componentes da mistura vai evaporando, você vai intensificando a concentração. E aumentando a concentração, você vai gerar maiores efeitos coligativos. Então isso é importante, até bater num azeótropo quando você está fervendo ou chegar na composição de um eutético, que é quando você está fundindo. Lembrando que a azeotrópica é a mistura que tem ponto de ebulição constante e a eutética é a mistura que tem ponto de fusão constante. Tudo bem? Bom, outras possibilidades, como o professor falou para você, oxirredução está muito na moda e tem muito a ver com física. Você pode puxar tensão, falar um pouco sobre primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Então isso aqui seria muito interessante para se ver com física. Vai ser muito fácil lembrar um pouquinho de pilhas, vou resgatar com você agora. Cálculos de concentração vai ser uma leitura provável de unidades. Aqui você vai ter química sozinha. Então eu acho que isso aqui é o que você vai ter de química sozinho. O que mais é só química. Se cair alguma coisa de cinética, um pouquinho de gráfico, um catalisador, porque pode ter a ver com o meio ambiente, camada de ozônio. Então é só lembrar que o cloro catalisa e acelera a decomposição na camada de ozônio e assim por diante. Tudo bem? Então essas são as possíveis questões que você vai ter aqui na sua prova. Eu acho que você vai ter 6 a 7 questões específicas de química, envolvendo principalmente esses conteúdos aqui. E você vai ter algumas questões ou conceitos, misturados em algumas outras questões que são interdisciplinares ou pluridisciplinares
em torno de umas 6 a 7 questões também, para ficar com uma distribuição de 6, 7, 7. 6, por exemplo, só de química, 7 de física, não daria, teria que ser em 4, então o professor é muito ruim em matemática, você vê, seriam 4 questões, né? 5 questões, desculpa, específicas de química, talvez 5 específicas de física, talvez 5 específicas de biologia e 5 misturadas, quem sabe? Se mantiverem aquela ordem inicial que eu acho mais provável, 6, 7, 7, talvez você tenha isso, talvez puxando mais para a interdisciplinaridade. Bom, enfim, vai ter uma distribuição dessa maneira. Talvez aí em 3 partes ou talvez em 4 partes para abranger todos os 3 conteúdos, ou então, e mais o conteúdo integrado, as 3 matérias, as 3 matérias, integradas numa porção só. Eu não sei se eles vão fazer um terço de química, um terço de física, um terço de biologia, porque com a integração em ciência da natureza isso não é tão provável assim. Portanto, queridos, agora fica atento que você vai passar direto para a prova, eu vou corrigir questão por questão e vou revisar alguns conteúdos com você. Então me acompanha agora aí na correção da prova. Bom, queridos, vamos então para a correção da prova e ali a gente vai trazer alguns aspectos que são importantes. Vou resgatando com você, ok? Então tá aí, ó. Fala sobre o acidente da Samarco e pergunta sobre o desastre ecológico. Pode-se afirmar que a lama liberada uma vez seca forma uma espécie de pavimentação, tá certo, né? Porque ela vai solidificar, a água vai evaporar, que impede o crescimento e estabelecimento de novas espécies no local. Tá certo, né, pessoal? Porque se a lâmina fica seca, enfim, tem N processos ali naturais que deixam de acontecer, dificuldade de absorção de oxigênio, impedimento da luz solar, dificultando fotossíntese, então tá certo. A cobertura da lâmina é rica em matéria orgânica, mas isso não quer dizer que a lama seca, mesmo rica em matéria orgânica, não vai matar todo o ecossistema que se encontra submerso a ela, né? A alteração de pH pode acontecer por causa do contato com os minérios. Entretanto, o óxido de ferro, ele é um óxido básico, né? Então é um óxidozinho básico e por tal motivo, tecnicamente, mas ele é muito fraco, não vai gerar bases fortes. Dependendo do NOx dele, ele pode gerar também alguns óxidos anfóteros, mas nesse caso você vai ter um óxido básico, mas vai ser uma base muito fraca, então não vai ser um processo de alteração de pH significativo, tá? Então, tá errado. Vamos para a próxima questão. Tá ali, fechou, beleza? Perdão. Uma grande mortandade de preço observada pelo Rio Doce deve ser o óxido de ferro, um composto molecular que deposita nas guelras, causando asfixia. Confesso que não é a minha alçada, né? Não posso lhes dizer por isso, acerca disso, porque envolve aí um pouquinho de biologia. Os rejeitos liberados continham metais de transição, como ferro e silício. Agora vem química, então essa aqui eu posso te ajudar. Veja que a PUC adora um pouco de tabela periódica, de coisas mais básicas, assim, da inorgânica básica, da química geral. Tudo bem? Então ali você pode perceber com facilidade que está errado, porque o silício é um metal, é um não metal, para começar. Ele é um não metal elementar, representativo. Okay? Ele é um não metal representativo. Lembrando que os elementos representativos são os das colunas 1 e 2, 13 a 18. E lembrem também da divisão entre metais e não metais. Silício é um clássico não metal, antigamente chamado de metalóide semimetal também. Mas ele não é um metal, né, pessoal? Por favor, fiquem atentos a isso. Ok? Então está errado. Resposta certa, letra A. Aqui você pode dar uma consultadinha com o professor de biologia, porque não é a minha área, né? Para ver se há alguma espécie de asfixia e assim por diante. Tá? No caso, um depósito, de óxido de ferro nas guelras dos peixes.
Vamos para 2. A 2 aqui você tem a questão do gás carbônico, da poluição, e do aumento do hidrogênio. Sempre que aumenta o H+, como você pode estar vendo, a gente entra numa questão um pouco de equilíbrio pH, você vai ter um aumento da acidez e você vai ter um abaixamento do pH. Então, o que acontece? O que tem de química nessa questão? Uma das consequências disso é que o pH da água do mar se torna cada vez mais, veja, ácido. Então você vai riscar 3 alternativas. Por quê? Ora, porque está aumentando a concentração de H+. E aí ele fala que ameaçando espécies marinhas que dependem de estruturas calcárias como para sua sobrevivência, como, por exemplo, pessoal, daí não é a minha área, né? Eu não faço a mínima ideia. Como, por exemplo, ali você tem equinodermos. Equinodermo é tipo estrela do mar, ela tem uma estrutura, obviamente, calcária, ela precisa, né, para o seu exoesqueleto e assim por diante. E os moluscos, o molusco, claro, por exemplo, a lesma é um molusco, se não me engano, é um molusco. Se não me engano, não, é um molusco. E tem ali a sua concha, que é justamente feita de calcário, então os moluscos possuem as conchas, e conchas precisam de cálcio, logo você tem como resposta certa a letra B. Tudo bem, se for zoário, eu não sei o que é, eu acho que é água-viva ou algo assim, artrópode não tem nada a ver, que são, tipo, alguns insetos, tipo, gafanhotos, eu acho. Se eu tiver errado, pode me corrigir, centopeia, assim por diante, esses bichinhos assim. Então é uma questão que tem mais 2/3 de biologia e 1/3 de química, tá? A produção de alimentos de bebida mais apreciados envolve processos fermentativos. Ótimo contexto para uma nova questão, falando de fermentação. Sugiro que você leia bem essa questão, porque a fermentação é o processo que converte o açúcar em álcool. O que converte açúcares grandes em açúcares pequenos se chama hidrólise. Tá? Legal lembrar disso. A reação apresenta vamos ler ali. A produção do vinho de cerveja realizada com auxílio de Saccharomyces cerevisiae é um exemplo. Esse micro-organismo é capaz de alimentar-se de açúcares simples, como a glicose, produzindo álcool etanol, como mostra a equação não balanceada a seguir. Sobre esse assunto, é correto afirmar que a reação apresenta ΔH negativo, pois o micro-organismo obtém energia na reação. Olha, pessoal, a reação de fermentação é realmente um processo exotérmico. Tem uma liberação de 18 quilocalorias para cada mol de glicose quebrado, né? Então, é um dado que o senhor sabe de cabeça de tanto fazer exercício. Agora, como você vai saber disso? Olha, o bichinho precisa de energia, isso é evidente, né? E energia para que haja ali a quebra. Agora eu não vou entrar aqui em nenhum processo biológico porque eu não domino, não é a minha praia. O que eu sei é que o Saccharomyces cerevisiae libera enzimas como zimase e invertase, e essas enzimas facilitam diminuindo a energia de ativação, evidentemente, para que a reação ocorra com mais rapidez. Entretanto, tanto reações endotérmicas quanto exotérmicas possuem energia de ativação, né? Você sabe muito bem disso. Então, a ação da energia e o micro-organismo, olha, não sei, desconheço. O professor de biologia pode assessorá-lo melhor. Agora, o que nós temos de química? B, são consumidos 180 gramas de glicose para produzir 1 mol de etanol. 1 mol de etanol, está aqui a proporção, 1 mol de etanol para 1 mol de glicose. Sim, e daí quem se revira no caixão? Lavoisier, quem disse que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se você tem 6 aqui, querido, você precisa de 6 aqui também. Então a proporção é de 1 para 2. E se é de 1 para 2, 1 mol de glicose tem 180 gramas. E 2 mols de etanol não correspondem a 1 mol. Portanto, você vai ter 90 gramas para cada mol de etanol produzido. Está errado. Essa alternativa a química me ajuda a eliminar. Saccharomyces cerevisiae armazena seu genoma em um plasmídio, mas não faço a mínima ideia. Entretanto, a letra D, eu posso lhe auxiliar. Saccharomyces cerevisiae é encontrado no fermento químico. Não, querido, se ele é um bichinho, é no fermento biológico. Essa aqui até o químico sabe. Biológico, tá? Então, acredito que não seja a letra C, porque o gabarito oficial da letra A, até porque, como químico, o professor sabe que é uma reação exotérmica, fermentação é um processo exotérmico, tudo bem? Agora, se o organismo vai precisar de energia para a reação, acredito que sim, né? Para haver a reação, a necessidade de uma energia para que haja a expiração da energia de ativação.
tá? Mas o gabarito oficial é a letra A, tá aí, o professor de biologia pode lhe assessorar melhor quanto ao bichinho. Entretanto, a química te deu esses conhecimentos. Vamos para a próxima questão, questão clássica do glifosato, né? Um pesticida, um agrotóxico, e ele fala ali sobre o glifosato, o uso do glifosato, ok? Fala sobre a aplicação. Essa questão você pode já se preparar para encontrar na prova da PUC, porque eles vão fazer questões analíticas. A PUC é uma prova muito analítica. O que significa? Cobrar questões sobre soluções, perguntando sobre concentração, sobre um certo contexto, te dando ali, ó, serão aplicados 5 litros e assim por diante. E um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então vamos devagarinho, vamos ler o que ele quer na questão. O problema dos pesticidas agrava quando os agricultores aplicam doses maiores do que as recomendadas, em uma tentativa de controlar pragas resistentes. O glifosato, por exemplo, no uso da agricultura comum, é adquirido com uma solução de concentração de 360 gramas por litro. Quando isso acontece, você já escreve 360 gramas para 1 litro. Escreve assim. Sendo aplicados 5 litros por hectare, ó, uma outra proporção. 1 hectare requer 5 litros de glifosato. E 5 litros de glifosato vai ter um valor 5 vezes maior. 5 vezes 300 dá 1.500, 5 vezes 60 dá 300, 1.800 gramas. Certinho? Fechou? Então você vai ter 1.800 gramas nesse processo. E agora vamos fazer a leitura. Uma aplicação de glifosato, cada hectare da lavoura recebe em torno de 1 vezes 10 a 23 moléculas desse herbicida. Para fazer isso você vai ter que ver quanto pesa o mol, o peso molar do glifosato. E para isso, infelizmente, você vai ter que fazer uma boa leitura. Vai ter que pegar a massa do fósforo, do oxigênio, dos carbonos e assim por diante. Tá? Então, antes de fazer isso, sugiro que você vá para outra alternativa para ver se dá para eliminar, porque senão você vai ter muito trabalho. Uma molécula de glifosato há mais átomos de hidrogênio do que oxigênio. Isso, olha pessoal, não é muito difícil de ver, né? É só contar. Então, o que acontece? O aluno desatento vai errar a questão. Ele vai achar que aqui, que questão ridícula, 1 hidrogênio, 2, 3, 4. E aí ele pensa, são 6, 5 oxigênios, tá certo. Né? Em uma molécula, tá errado, né? Tá errado, porque tem menos hidrogênios. Mas, querido, cada carbono aqui tem 2 hidrogênios, então não me erra um troço desse, por favor. Então você vai ter 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Logo você vai ter, perdão, mais hidrogênios que oxigênios. Desse modo, perdão, a segunda alternativa, o assertivo, está correta. Opa, é a tendência natural. Risquem a letra A e a letra C, já ficou com 50%. Se eu soubesse se a 3 está certa, fechou. Né? Já estou com a concentração de glifosato na solução de aproximadamente... Infelizmente não vai dar. Então a gente vai ter que fazer a massa do glifosato, não a outra opção. Então vamos dar uma olhadinha aqui na massa do glifosato. Você vai ter ali quantos carbonos? 1, 2, 3, 3 carbonos. Quantos fósforos você vai ter? Quantos oxigênios e hidrogênios? Você vai ter hidrogênios. Vamos dar uma olhadinha. O peso molecular dele, vamos fazer aqui, fazer a soma. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Esse é o peso molecular. Hidrogênio, desculpa. Fósforo, 1 fósforo. Nitrogênio, 1 nitrogênio. Vou colocar primeiro o nitrogênio, que é a ordem, e o oxigênio, né? 4 oxigênios, 5 oxigênios. 1 nitrogênio e 1 fósforo. Se você somar tudo isso, então, você vai ter um total de 169 gramas por mol. 160, querido, 360, querido, não é 2,1 vezes, né? 360 é um valor maior.
Se você fizer 360 dividido por 169, você vai ter 360 dividido por 169, você vai ter 2 ponto... Não tá certo, 2,1 vezes, certinho. Porque, ó, se um mol, vamos lá, se um mol tem uma massa de 169 gramas, 360 gramas vai dar X, tá? Desse modo. Então, o dobro de 160 vai ser, vamos passar para 170, por exemplo. O dobro de 170, 340. Né? Então, desse modo, se você pegar 360 e dividir por 2, você vai ter 180, é um valor bem aproximado, convenhamos. Tá? Então, só nisso você já tem uma aproximação. Ah, mas dá para aproximar assim? É que, na verdade, pessoal, se você fizer essa divisão, ó, faz ali 2,1 vezes para você ver vezes 160. 169. 169 vezes 2 vai dar 338. Né? Mais 0,1, que vai ser em torno de 17, vai dar 17. Então, se você fizer 338 mais 17, vai te dar, perdão, 355. E 355 é um valor bem perto de 360, né? Se você parar para pensar. Então tá certinho. A 3 está certa. Tudo bem? Então isso aqui vai te dar um valor 2,1 e alguma coisa. Quase 2,2 vezes. Tá? Dividido por 160 vai te dar aí, ó, 1 ponto, sei lá, 15, alguma coisa assim. Mais ou menos 14. Vou colocar ali. Assim, tá? Mol. Desse jeito. Então tá certinho. E se a 3 está certa, você sabe que a primeira está certa também. Já que a gente descobriu a massa molar, dá para fazer o número de moléculas. Então, para cada hectare, então 1 hectare leva em consideração 5 litros e 5 vezes 360 dá 1.800. Então, você vai fazer 1.800 gramas. Se 1 mol tem 160, vamos fazer lá, 1 mol tem 169 gramas, 1.800 gramas vai dar X. Então, você vai encontrar questões desse tipo na PUC. Questões onde você vai ter que fazer estequiometria, regrinha de 3, coisa bem bobinha. O pessoal da PUC adora isso. Tá? Então, e o que vai acontecer? Você vai ter em torno ali de 10 mols e pouco, né? Vou colocar aqui em torno de 10 mols. Tá? Então, vamos colocar ali 10 mols. Vou colocar para você. Seu X vai ser igual a 10,65 mols. Tá? Fazendo a conta precisa. Então, se cada 1 mol tem 6 vezes 10 dá 23, 10,65 mols vai dar X. É isso que você vai ter. Ok? Então, a aplicação de glifosato para cada hectare da lavoura recebe mais que 1 vezes 10 na 23. Claro que sim, porque é muito mais que 1 mol, não precisa nem fazer essa conta, porque ele fala em mais que, tá vendo? Mais de, e assim por diante. Então, tá certinho, resposta certa da questão. Letra D, uma questão bem bobinha de cálculo, né? Não é muito difícil não. 5. A agricultura moderna emprega extensamente fertilizantes industriais por meio dos quais agregam-se ao solo diversos elementos químicos necessários ao desenvolvimento vegetal. Os principais elementos agregados dessa forma são nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio e potássio. Sobre esses elementos, ó, típica questão da PUC, perguntando para você sobre especificamente alguns elementos químicos. Tem uma questão de tabela periódica, mistura um pouquinho de ligações químicas, bem bobinha, bem tranquila. Lembrem que você tem aqui um cartãozinho de ligações químicas, bem bom para você fazer do nosso livro 1. Então aqui nas nossas aulas o professor colocou tudo em cartões e ligações químicas é esse cartão que você tem aqui bem bonitinho, bem coloridinho, para lhe ajudar aí a lembrar de algumas coisas que são importantes. Tipo, o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente e assim por diante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nitrogênio, enxofre e potássio são os 3 elementos mais eletronegativos dentre os 6 citados.
Olha, potássio não é eletronegativo, né, queridos? A gente tem enxofre, nitrogênio, enxofre e fósforo. É isso que você tem como elementos mais eletronegativos, né? Nitrogênio, fósforo e enxofre. Não potássio, pelo amor de Deus. Está errado a primeira. Potássio é um metal eletropositivo. Átomos de cálcio e potássio habitualmente ocorrem como cátions iônicos. Tá certo, certíssimo, porque os compostos iônicos são formados por metais, que são cátions naturais e não metais. Moléculas polares de sulfeto de magnésio, mas sulfeto de magnésio não é uma molécula. Lembra? Eu falei isso para vocês no começo. Eles adoram te chamar atenção para uma coisa e perguntam outra. Sulfeto de magnésio não é uma molécula, é um composto iônico. Então está errado, resposta certa da questão 5, letra B. Próxima questão. Essa questão iria cair no passado por causa do centenário do processo Haber-Bosch, que foi em 1918. Então, é óbvio que você poderia encontrar alguma coisa sobre, né? Logo, tá aí. Ele fala a síntese da amônia, larga escala, beleza. Foi no início do século XX, tranquilo. Na verdade, não é o centenário, mas o centenário do Nobel do Fritz Haber, tá? Fazendo esse adendo, essa correção. Mas foi logo ali no início, foi em 1900, não lembro, 13, se não me engano. Posso estar equivocado. Então, ele falou, na síntese, a reação direta de nitrogênio gasoso conforme a equação não balanceada, beleza. A reação referida é correta afirmar que ocorre a produção de moléculas polares a partir de moléculas apolares. Tá certo. Já acabou. Porque essas são apolares e essa é polar. Então, às vezes é óbvio demais, e é fácil para você acertar essa questão. Nitrogênio é uma ligação dupla mais difícil de quebrar que a ligação do hidrogênio. Olha, como eu falei, não é muito costumeiro isso aparecer, né? Então, não te apega muito ao tipo de ligação, o número de ligações e sim, mas a natureza das ligações, como eu falei para você. Se é covalente, iônica e assim por diante. E lembrem que as moléculas, amônia é uma molécula polar porque faz ligação de hidrogênio, porque tem momento dipolar, porque tem elétrons livres, PEL, toda molécula que tem elétron livre tem PEL, é uma molécula polar. Ela tem vetor do momento dipolar, os elétrons tendem para o nitrogênio. Agora, nitrogênio e hidrogênio são moléculas cujos átomos, por serem iguais e serem simétricas, vão gerar um momento dipolar, ou seja, um vetor resultante igual a zero, por isso que elas são apolares. A adição de amônia ao sistema favorece o produto. Veja a mistureba, né? Você está falando de geometria, de polaridade, e do nada você pula para equilíbrio químico. Se você aumenta produto, a reação desloca para o reagente. Lembre do método da balança, sempre a compensação. Aumentou o produto, vai para o reagente. A molécula de hidrogênio forma ligações de hidrogênio. Claro que não, H2 não, é uma molécula polar. Querido, ligação de hidrogênio é só com HFON, tá? Então a PUC tem disso, tem sim questões bem fáceis, bem acessíveis também, como essa. Próxima questão. Questão 7. Leia o texto sobre a cafeína, beleza. Apesar da popularidade, a cafeína é considerada uma substância tóxica, podendo levar à morte se consumida a uma dose acima de 10 gramas. O mate e o café são muito populares, mas qual deles tem a maior quantidade de cafeína? Então ele mostra a erva seca, beleza. Aqui você tem os dados. Um café expresso contém aproximadamente 0,2 mol de cafeína. Eita, você vai ter que fazer a conta. Pô, PUC, pra quê, né? Aí você já acaba aí com a felicidade do aluno. Entretanto, ninguém deve fazer primeiro a massa, porque isso vai te dar um trabalho desgraçado, um trabalho muito, muito extenuante. Então, deixe a massa para depois. Faça se não houver outra possibilidade, tá bom? Faz as outras primeiro, porque a chance de acertar apenas por eliminação é muito alta. Então, isso vai facilitar muito o seu processo de resolução. Ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na B. O consumo volume de correspondentes a 100 xícaras de café expressos é letal. Olha, querido, cada xícara de café expresso, que tem 50 ml, então você coloca, se 50 ml vai gerar uma quantidade de 35 miligramas, 100 xícaras é 100 vezes 50. 50 vezes 10 dá 500.
vezes 100, 5 mil. Que é um valor 100 vezes, tá? Maior. Se é 100 vezes maior, você vai ter 3.500 miligramas, que é igual a 3,5 gramas. E a quantidade máxima é 10 ou superior. Então, tá errado. Chimarrão feito com 100 gramas de erva mate pode fornecer mais cafeína que 10 cafezinhos. 10 cafezinhos produzirão 0,35 grama. A gente acabou de fazer em cima com 100, então 10 é 10 vezes menos. E um chimarrão com 100 gramas de erva mate. Veja, se é 1% de 100 é 1 grama. Então, um chimarrão feito com 100 gramas de erva mate pode favorecer, pode fornecer mais cafeína que 10 cafezinhos. Tá certo. Resposta certa, letra C. Muito fácil, nem precisou fazer a primeira. A massa molar da cafeína, pessoal, é só para você fazer, é de 194 gramas. Tá? Então, 0,2, 0,1 daria 19,4, 0,2 daria quase o dobro disso, né? Seria em torno aí de 38,8 gramas. Assim. E não é, convenhamos. Uma xícara de café expresso tem, como ele mesmo diz, 35 miligramas. A gente tem 38 gramas e não miligramas. Adicionando 30 ml de água ao café expresso, esse é diluído, a quantidade de cafeína presente passa a ser 20 miligramas. Não, a quantidade de cafeína não muda. Ela é a mesma. O que muda é a concentração, o quão próximas essas moléculas de cafeína estão. Resposta certa dessa questão, bem fácil, letra C. Próxima questão. Questão 8, ali você tem a tabela e diz assim, sua combustão completa libera menos energia do que a combustão incompleta. Ele fala dos combustíveis e da decomposição anaeróbica, da matéria orgânica e assim por diante, do metano. Então vamos falar de combustão do metano, vai ter que ser CH4 mais oxigênio, dando CO2 mais água, e a quantidade de águas é igual a 2 e de oxigênios é igual a 2. A combustão completa tem que liberar mais energia, porque ela é completa do que a incompleta, né? Então, não pode ser, tá errado, letra A já de cara. Só queima em um lampião é possível, pois trata de um combustível líquido. Meu Deus, querido, o metano é um gás, né? Produzido gás do lixo. Não erra essa, pelo amor de Deus. Combustão completa libera 50 quilocalorias por grama de combustível queimado. Bah, não sei, vai dar trabalho, pula. A combustão completa é uma reação exotérmica, isso tá certo. ΔH é igual a esse por mol de gás. Eita, você vai ter que fazer. Então, vamos lá, como é que você faz isso? É uma questão, lembra que eu falei para você de termoquímica? Eles adoram termoquímica na PUC, então vai cair, já estou te falando, talvez alguma coisa bem parecidinha com essa. Onde é que os alunos acabam errando essa questão? Erram essa questão ao fazer a conta sem usar a técnica correta. Ah, que técnica, professor? Querido, pega o cardzinho aqui. Ó, pega o livro 3. Não esquece disso, tá? Livro 3, tá aqui o livro 3. Quando você vai fazer contas de termo, você tem que pensar o que eles me deram. Porque como calcular ΔH? Se eles te derem informação, você faz por produto menos reagente. Mas se eles te derem entropia de ligação, tem que fazer reagente menos produto. Porque você tem acesso à energia dos reagentes, das ligações e dos produtos. E não a energia de formação de cada substância. E aí, pela diferença entre o calor gasto na quebra das ligações dos reagentes e o calor liberado ou produzido na formação dos produtos, você consegue descobrir o ΔH. Então você vai fazer 4 vezes 410, 2 vezes 500, 2 vezes 800 e 4 vezes, como está apresentado ali em cima, 460. É isto menos isto. Ok? Então vamos lá. 4 vezes 410, 1.640. 2 vezes 500, 1.000. Menos 2 vezes 800, 1.600. 4 vezes 460, 4 vezes 460, 1.840.
vai dar um valor negativo, você já consegue ver isso de cara. Vou colocar aqui em cima, tá? Vai dar 2.640 menos 2.400 mais 40, 2.440. Não, 3.440. 3.440. Tudo bem? Porque 600 mais 800 dá 1.400. 1.400 mais 2.000 dá 3.440. Certo? Você faz agora essa continha. 3.440 menos 2.640 vai te dar 800. Esse aqui é o seu calor por mol, para 1 mol. E 1 mol tem 16 gramas. Então, para 1 grama, X. Bom, eu tenho que fazer a conta? Não, porque você sabe que por mol não dá 380. Então, a resposta só por eliminação já dá 1. Mas se você fizer 800 dividido por 16, querido, por 16 vai dar 50. Seu X vai ser igual a 50. Resposta certa, letra C. 9. Vamos para a próxima. Fala do carbono 12 e carbono 13, fala da relação entre os dois e tal. Lembrem que teve a queima do museu, né, pessoal? A PUC tem museu também. É um museu reconhecido aí mundialmente. A queima no Museu do Rio pode trazer para você uma questão sobre a Lucy. Tá? A Luzia, perdão. Então, eles podem fazer uma questãozinha sobre carbono 12, carbono 13, porque é parecido com isso aqui. Então, vai ser uma questão sobre, talvez, datação de carbono, falando de meia-vida. Resposta provavelmente seja carbono 13 é isótopo do carbono 12, ou algo assim. Carbono 13 tem 6 nêutrons, 7 prótons. Então, se tem 7 prótons é nitrogênio, não é carbono, né? O número atômico do isótopo mais abundante do carbono é 12. Não, é a massa. O número atômico do carbono é 6. A eletrosfera do carbono apresenta 13 elétrons. Não, se o número atômico dele é 6, ele vai ter 6 prótons e 6 elétrons. Uma molécula de etanol com átomos de carbono 13 teria a massa de 48U. Tá sim, certo. Porque o etanol tem isso aqui, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se você fizer 13 vezes 2, 1 vezes 6, mais 16, vai te dar 26, mais 6, 32, mais 16, 48. Certa questão. Letra D. E a última, então, para a gente finalizar. Radicais livres são espécies químicas que contêm elétrons desemparelhados. O que são elétrons desemparelhados? Elétrons desemparelhados. Desemparelhados. Tiro D, tiro em elhados, sem par, isso que é desemparelhados, elétrons celibatários, sem par. Sendo assim, pouco estáveis extremamente reativos, alguns produzidos próprio organismo, produzindo elétrons emparelhados no átomo de oxigênio, o que estão associados a doenças graves. Radicais livres produzidos no organismo, sobre eles é correto afirmar que incluem espécies químicas como OH-, mas vem cá... Desde quando o OH-, querido, tem um elétron desemparelhado? Você é genial, é brilhante, sabe que não tem um elétron livre. Todos os elétrons ali estão com pares. Então, não é um radical livre. Letra B, oxidam mitocôndrias. Não faço a mínima ideia. Fica aí com o professor de biologia. Produzem peróxido de hidrogênio, um radical... Não, peróxido de hidrogênio não é um radical livre, é água oxigenada, né? Todo mundo aqui tem par. Tudo bem, querido? Na água oxigenada. Desse modo, ok? Oxidam-se ao reagir com outras moléculas no organismo, pois atuam como agentes redutores. Na verdade, os radicais livres, eles oxidam as outras espécies e não se oxidam. Tudo bem? Porque eles pegam elétrons de outras espécies e não dão elétrons para outras espécies normalmente. E ele fala ali que no átomo de oxigênio, o oxigênio é um grande oxidante natural aqui no nosso organismo. Então tá tudo errado ali. A resposta certa só pode ser por eliminação de conhecimento químico, né? Porque eu não sei te dizer isso aqui. Letra B, tá?
E queridos, então eu espero que eu tenha lhes ajudado nessa correção, chamando atenção para alguns aspectos importantes. Fica aí a sugestão dessas dicas. A prova da PUC é muito tática, eu tenho certeza que você vai ter facilidade e nos encontre, nós no núcleo, lá no prédio 15. Estaremos lá assessorando os alunos. Um grande abraço, até a prova e tchau, tchau!